boa noite. É um prazer estar aqui falando diretamente para o Brasil. Eu queria também agradecer muito os 3 alunos que organizaram o seminário, a Ásia, Luana, Marcelo, e toda a equipe aqui técnica de Stanford, que trabalhou muito para fazer isso uma realidade. Também queria agradecer aos nossos convidados, Roseli, Valente e a Cláudia. E eu queria começar falando que esse movimento recente dos tablets na educação me lembra muito o marido que está mal com a mulher e, em vez de resolver o problema, ele compra uma joia para ela. Em vez de discutir o problema da relação, a gente vai e compra um objeto para resolver as coisas. Isso é uma coisa que a gente faz muito no dia a dia e que me lembra muito o que a gente está fazendo em relação à informática, à tecnologia, aos tablets. Mas um dia, se esse marido resolver conversar e resolver os problemas com a mulher, se ele nunca fizer isso, se ele nunca tiver essa conversa, aquele anel vai ser o símbolo da discórdia, o símbolo de um gesto errado do marido. É exatamente isso que acontece com a tecnologia, a mesma coisa. Toda vez que a gente está diante de um grande desafio, como agora, um mundo em intensa transformação que precisa de uma educação radicalmente diferente, em vez de a gente discutir profundamente o que a gente precisa fazer, a gente vai e compra uma joia, um computador, um tablet, um celular. Depois, como a gente simplesmente comprou uma coisa, em vez de conversar sobre o que essa coisa tem que fazer, o que a gente vai fazer com ela, a gente acaba culpando aquela coisa, o colar de diamantes, o computador, o tablet, pelo fracasso da reforma. Mas o fracasso, na verdade, é nosso. É da falta de treinamento de professor, é da falta de infraestrutura para essas novas tecnologias funcionarem na escola, é da falta de novas abordagens, da falta de novos currículos, de melhores condições de trabalho para o professor, e não do tablet, e não do computador. E esse é o ciclo, que é o tema desse seminário, que a gente tem falado muito, é de a gente achar que esses objetos milagrosos vão resolver um problema, mas, na verdade, o problema não é simplesmente colocar esses objetos na escola. O problema é criar uma nova ecologia de aprendizado que inclua esses objetos, mas que também inclua uma série de outras coisas que eu acabei de citar. Treinar o professor, dar melhores condições para o professor, repensar o currículo e tudo mais. É sobre isso que eu vou falar. Bom, isso não é um fenômeno novo. A gente está fazendo isso desde o século XIX e desde muito antes até. Em 1880, os especialistas em educação diziam que os cursos por correspondência iriam suplantar as escolas na virada do século, do século XX. Em 1910, o Thomas Edison disse que o cinema ia suplantar a escola tradicional dali a 10 anos, em 1920. Isso aconteceu depois, na década de 30, com o rádio, com a televisão, na década de 50. Vocês veem aqui esse slide, é de uma publicação de 1959, falando sobre como a televisão é a resposta para a falta de professores. E isso é de um jornal, de uma publicação muito importante na época, e tem mostrando uma série de estudos que foram feitos sobre como a televisão ensinava melhor que o professor e tudo mais. E depois foi o videotape, o computador, a internet e tudo mais. A ideia por trás disso tudo é sempre a mesma, é que a educação é transmissão de informação do que sabe mais para o que sabe menos. Então, portanto, a gente pensa, se a tecnologia pode transmitir informação de uma forma mais eficiente e barata, ela vai melhorar a educação. O problema na lógica desse raciocínio é que a educação não é só a transmissão de informação. Transmissão de informação é só uma parte da educação. Educação também é experiência, e muitas vezes experiência guiada por pessoas mais experientes, por pessoas que sabem mais, mas por outras pessoas. Por exemplo, por que a gente não treina um piloto de avião com vídeos online? Vocês entrariam num avião cujo piloto foi treinado por vídeos online sem nunca ter entrado num avião, num simulador? Não, a gente coloca o piloto no simulador de voo, a gente coloca o piloto no avião, porque a gente sabe que a experiência é importante para uma série de conteúdos. Mas, claro, tem conteúdos que são mais simples, mais facilmente aprendidos pela mera transmissão de informação. Por exemplo, decorar datas históricas, ou decorar um algoritmo de como fazer divisão, decorar uma fórmula. Isso talvez possa ser feito muito bem por um vídeo online.
Mas tem outros conteúdos que não são facilmente aprendidos dessa forma, como pensar cientificamente, como fazer matemática mais avançada, como aprender física, química, como criar modelos matemáticos, como aprender robótica, aprender engenharia. Então, o que acontece? Ora, quando você privilegia uma certa tecnologia, nesse caso, uma tecnologia que foca na transmissão de informação, você privilegia um certo tipo de conteúdo. Então, agora, vamos imaginar, no século XXI, quais são os conteúdos que a gente quer que as crianças aprendam? São os conteúdos facilmente aprendidos por um vídeo, como datas e fórmulas, ou ciência, ou engenharia, física, química, disciplinas e conteúdos que possibilitam a invenção, a inovação, a criatividade. E o Seymour Papert sempre dizia que a grande desgraça da internet é que ela fez a gente ver o computador como uma mera máquina de informação e comunicação, e não uma máquina de criação, de experimentação e de construção. Agora, se você for num laboratório de pesquisa, aqui em Stanford, em qualquer universidade, na USP, na Unicamp, você não vai ver os cientistas entrando no Google e colocando as perguntas que eles querem responder e olhando. Você vai ver cientistas usando o computador como um instrumento de investigação científica, criando modelos e tudo mais. Não só o computador como uma ferramenta de pesquisa, de comunicação e tudo mais, mas o computador como uma ferramenta de criação de conhecimento, de investigação, como uma espécie de laboratório de silício, como a gente fala. E isso leva necessariamente à pergunta, o que a tecnologia, então, tem tudo a ver com isso? O que a tecnologia tem a ver com isso? Bom, uma perspectiva é a gente pensar assim, a tecnologia melhora o aprendizado? Que é a pergunta que eu ouço mais frequentemente e a que mais me irrita, porque é a pergunta errada. Por que a pergunta é errada? Porque, como diz o Alan Kay, que muitos de vocês devem conhecer, a tecnologia é tudo que foi inventado depois que você nasceu. Então, para as crianças de hoje, o computador não é tecnologia, o tablet não é tecnologia. É uma coisa tão cotidiana e normal quanto o telefone foi para a minha geração. Né? Não fala, será que o telefone melhora o aprendizado? Não, o telefone existe. Né? E a mesma coisa, essas crianças vão crescer num mundo onde os tablets, os computadores, eles existem. Então, a pergunta certa é, dado que esses artefatos que a gente tem à nossa volta mudaram, inclusive nas empresas, nos institutos de pesquisa, em todas as profissões, dado que eles mudaram, esses artefatos mudaram, e eles mudaram o jeito que a gente vive, como a gente vai redesenhar a educação para viver em harmonia com esse novo mundo? A tecnologia ela é um dado, não é uma opção. Então, imagina quando inventaram a escrita, a questão errada era, será que a escrita melhora o aprendizado? Naquela época, o aprendizado, a época da cultura oral, era medido pela memória, quanto você conseguia memorizar as coisas. E certamente a escrita piora a memória, porque se você pode escrever as coisas, você treina menos a sua memória. Então, medida pelos padrões existentes, se você tivesse medido naquela época se a escrita melhorava o aprendizado, ela era menos eficiente do que sem escrita. Né? Então, uma nova tecnologia sempre vai ser menos eficiente do que o aprendizado sem aquela tecnologia. Porque você vai estar medindo com os parâmetros que existiam antes daquilo existir. Então, o que a gente tem que pensar assim, se a gente tivesse abandonado a escrita, porque a escrita não melhorava a memória, como que seria o mundo hoje? Né? Então, o ponto é que a gente reestruturou a educação para incluir a escrita, não necessariamente porque a escrita melhorava a memória, mas porque a gente entendeu que o mundo do futuro seria o mundo da escrita, e que o conhecimento que se expressa pela escrita não pode ser expresso de outra forma. Por que a matemática se desenvolveu tanto depois da escrita? Porque para fazer matemática você precisa registrar, você precisa manipular símbolos e tudo mais. Isso é muito difícil fazer sem uma codificação escrita, uma codificação física. Então, como diz o Andy de Sessa, que é um pesquisador aqui de Berkeley, as tecnologias não só são um conjunto de técnicas de transmissão de informação e de comunicação, elas são infraestruturais em como a gente representa o conhecimento. Por exemplo, hoje, se você vai num laboratório de pesquisa, o conhecimento que está sendo gerado nesses laboratórios não pode ser representado em papel e caneta. Você pede para o cientista explicar o que você está trabalhando, me explica a sua pesquisa, ele fala, eu vou te mandar o meu modelo computacional, eu vou te mandar o meu... Ele não consegue escrever aquilo, porque o jeito que os cientistas hoje em dia representam o conhecimento que eles estão gerando
que é todo baseado em experimentos no computador, em que a gente chama de experimentos em silício, não tem como escrever, né? Então, dos novos conteúdos que só podem ser aprendidos com as novas tecnologias, quais são esses novos tipos e quais são os tipos que não podem ser mais aprendidos com papel e lápis? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. O estudo de sistemas complexos. E um exemplo disso é a mudança climática. Mudança climática você não consegue expressar com papel e caneta. Se você perguntar para um cientista climático, não existe uma equação da mudança climática. Só se estuda mudança climática com modelo computacional. Mesma coisa robótica, mesma coisa, um monte de partes da engenharia. Você não escreve mais. Né? Tudo é representado no computador por modelos. Então, a gente precisa mudar a pergunta, e a mudança de paradigma só vai vir quando a gente mudar a pergunta. Então, eu acho que a questão não é se a criança tem que ter um laptop, um tablet, um celular, ou se eles melhoram o aprendizado das coisas que a gente ensina hoje em dia, mas como a gente vai reestruturar a educação, dada a existência desses aparelhos, e dado que esses aparelhos não vão parar de se espalhar pelo mundo, e que cada pessoa vai carregar um deles mais dia, menos dia, mesmo nos países em desenvolvimento, daqui a 10, 20 anos, todo mundo vai ter um desses aparelhos. Bom, a outra coisa é que, conectado a isso, a matemática que a gente ensina, e por que a gente escolhe esse pedaço da matemática para ensinar, porque a matemática é muito maior do que o que a gente ensina na escola, né? Você fez graduação em matemática, você sabe que existe uma enormidade de conteúdos que não se ensina na escola. E por quê? Porque essa é a matemática que cabe no papel. A gente escolhe porque é o jeito que a gente tinha de representar e de ensinar. Então, quando você introduz uma nova tecnologia poderosa e diferente como o computador ou as representações computacionais, você tem que mudar a fatia da matemática que você ensina. E eu quero falar um pouco disso mais para frente. Por exemplo, se você vai ensinar a mesma matemática, a mesma ciência que você ensinava no papel, usando tablets, usando computadores, é uma perda de tempo, é uma perda de recursos. Então, vamos pensar em um pequeno exemplo. A gente está falando de tablets e tudo mais, e eu vejo muita gente falando, vamos colocar tablets nas escolas, mas eu vejo muito pouca gente falando em como mudar o currículo em função da existência desses tablets. Eu fico imaginando uma situação irônica e interessante. Imagina você aprendendo aritmética em tablet, sendo que o tablet pode fazer toda aquela aritmética por você. Em que sentido faz isso? A gente vai ensinar as crianças a mesma aritmética, a mesma matemática, sendo que ele pode simplesmente apertar um botão, voltar para a tela inicial do tablet, ir lá no software de calculador e fazer tudo aquilo. E, claro, muitas pessoas falam, não, mas se você estiver numa ilha deserta e acabar a bateria do seu tablet, daí você vai precisar fazer toda a aritmética. Né? Muita gente falava, bom, mas se você estiver no restaurante, precisa calcular a gorjeta, mas hoje os restaurantes imprimem a gorjeta já no coisa. Se você estiver no supermercado e precisa calcular quanto que é 2/3 da farinha e tal, mas hoje também você vai no supermercado e já está tudo calculado. Então, eu acho que se tem uma mensagem que eu queria deixar bem claro nessa minha introdução, é que se a gente mudar a tecnologia, mas não mudar a fatia da matemática, a fatia da ciência, a fatia do conteúdo que a gente vai ensinar, a gente vai estar explorando muito pouco do que essas novas tecnologias têm para oferecer. E eu acho que o paradoxo é você imaginar isso. Imagina quantas coisas que as crianças aprendem na escola porque esse currículo foi desenhado na era do papel. E quantas coisas que a gente não precisa mais ensinar, porque agora as crianças vão ter todos esses dispositivos, e principalmente, e daí as pessoas falam, mas não vai ensinar menos aritmética, vai ensinar menos disso. A gente tem que tomar algumas decisões difíceis de falar, tem novas coisas que a gente quer ensinar para as crianças. E para ensinar novas coisas, a gente tem que tirar as coisas antigas. Porque o dia continua tendo 24 horas. Para ensinar o novo, a gente tem que ter a coragem de tirar o velho. E se a gente não tiver essa coragem,
é um desperdício investir em todos esses dispositivos. Bom, deixa eu só ver no tempo. Mais sim? Ok. Bom, eu queria então rapidamente dar 2 exemplos de outras formas de usar essas tecnologias, de usar os tablets, e que a gente está fazendo aqui em Stanford e em outros lugares. Uma dessas formas é a gente está criando tecnologias para invenção de baixo custo. Uma grande inspiração que eu tive para isso foi esse garoto, o Eric, que isso há vários anos atrás, e o Eric estudava numa escola da periferia de São Paulo, e eu acho que tem algumas pessoas que estão assistindo que até conhecem ele, porque eu vi na inscrição, que participaram desse projeto. E o Eric teve uma ideia muito interessante. Bom, isso era uma oficina que a gente fez na escola de São Paulo, e a ideia era criar soluções para problemas da cidade. Então o Eric fez uma solução para criar, a solução dele era criar um sistema de economia de energia pública, né, de iluminação pública. Então, como vocês podem ver, tem um sistema de, não sei se vocês podem ver, mas é difícil de ver, mas tem um sensor de luz que desliga as luzes durante o dia e tal. E ele teve uma ideia que todo mundo achou que era ridícula. Ele falou, não, isso é absurdo. Que era, por que a gente não pode gerar energia pelos carros passando em cima da lombada? Porque tem que ter uma lombada lá. Ele falou, vamos usar essa energia para iluminar a rua, né? Não dá para capturar essa energia? E daí todo mundo falou, não, mas isso é absurdo, né? É uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Como você vai gerar energia de um pedaço de concreto? E depois eu vi, 5 anos depois, essa manchete num jornal que o Burger King aqui dos Estados Unidos estava testando lombadas que geravam energia, que era exatamente a ideia do Eric, que 5 anos antes. E depois de 2 anos depois dessa notícia, o Eric mesmo me mandou um e-mail falando, eu estava almoçando com um colega, hoje eu sou estudante de engenharia, sou muito grato àquela oportunidade que eu tive. Quer dizer, eu gosto de falar desse exemplo porque ele mostra o ciclo completo de como as coisas podem acontecer de uma forma diferente. Uma educação que não é só ensinar as coisas tradicionais, mas aqui ele aprendeu engenharia, ele aprendeu programação, ele aprendeu uma série de coisas usando novas tecnologias. Ele criou uma invenção que depois virou um produto real. Quer dizer, isso poderia... imagina quantas crianças têm ideias como as do Eric e que poderiam virar empresas, virar produtos, virar uma série de coisas para o Brasil. E, no fim, ele virou engenheiro, que é tudo que as pessoas falam, como que a gente vai ter mais engenheiros e tudo mais. A gente vai ter mais engenheiros quando a gente tiver mais gente fazendo engenharia nas escolas. Bom, para generalizar esse tipo de trabalho, e só muito rapidamente eu quero falar disso, o Ana me avisa, 2 minutos, 3. Um dos projetos que a gente está fazendo aqui em Stanford chama Fab Lab at School. Então, a gente está criando nas escolas laboratórios de inovação e invenção. A gente criou um em Moscou, na Rússia, agora a gente está criando um na Tailândia, a gente tem 2 aqui na Califórnia, e uma série de outros que estão abrindo, que são lugares onde você tem, claro, tablets, tem computadores, tem máquinas de impressoras 3D, cortadoras a laser, robótica, uma série de coisas, onde a criança vai para inventar, para criar. E a gente descobriu que, se você não tem um espaço de invenção, de criação na escola, isso simplesmente não acontece, porque se você faz isso depois do horário de aula, isso é sempre uma coisa instável e tudo mais, e isso não muda a cultura da escola. E a gente está vendo coisas fantásticas, principalmente nesse laboratório em Moscou, que é o mais antigo que a gente fez, de como está mudando o jeito que se ensina na escola, como está mudando a cultura da escola, como os professores de ciência estão trazendo os alunos para o laboratório, não para ensinar a ciência tradicional, mas para eles inventarem e criarem coisas novas e tudo mais. Além disso, a gente está criando uma série de tecnologias de baixo custo para você conectar os tablets e poder poder coletar dados do mundo. Então, a gente criou uma tecnologia que eu espero estar pronta em breve, que custa $3,
e que você consegue conectar a qualquer computador e coletar dados de química, de física, dados de ciência ambiental, e que você pode dar um para cada criança na escola, porque custa o mesmo preço que um almoço, custa $3. E a gente quer ver o que acontece numa escola quando você tem 2.000 alunos com esse dispositivo que pode coletar dados do mundo, pode fazer experimentos científicos, tal, quais as transformações que você consegue observar com esse tipo de tecnologia. Bom, um minuto. Eu não quero ir muito além do tempo, então eu vou começar a concluir nesse último minuto, mas depois, se a gente tiver tempo nas perguntas, o outro exemplo que eu ia dar é de uma escola da Tailândia, que a gente trabalha muito, que está há muitos anos fazendo esse trabalho de usar a tecnologia e usar, inclusive, o OLPC, o computador por aluno, e das incríveis transformações que você vê quando você usa o computador, não para simplesmente como uma máquina de ensinar as mesmas coisas de sempre, mas quando você usa o computador para investigar problemas que importam para as pessoas, problemas que mudam a vida das pessoas. Então, rapidamente, nessa pequena vila na Tailândia, um grande problema que eles tinham é que as famílias estavam sempre endividadas, a produção de arroz era muito baixa e tudo mais. Quando eles começaram a ter o projeto de um computador por aluno, as crianças começaram a trazer o computador para casa e ajudar os pais a fazer economia doméstica, a entender onde o dinheiro estava indo e tudo mais. Bom, eles começaram a discutir onde ia o dinheiro, onde não ia, o que estava acontecendo, por que a produção era baixa. Eles descobriram que a falta de dinheiro estava relacionada à falta de água, que estava arruinando as famílias, porque elas trabalhavam com o leite do arroz, e descobriram que a falta de água, quando eles começaram a fazer pesquisa, tirar fotos da região, voltar, estudar, discutir, que era por causa do deflorestamento que tinha acontecido e não da falta de chuva, que era um problema de retenção da água. E eles criaram micro-represas nesse lugar, que mudou a retenção da água, então eles começaram a produzir muito mais arroz e começou a sobrar água nessa região, porque eles viram que o problema é só da retenção da água. Bom, o que eles fizeram com essa água? Eles criaram uma pequena empresa de engarrafamento de água. Hoje eles vendem água exportam água que eles produzem nessa própria vila, e eles sobrava mais água ainda. Então eles compraram um gerador de energia e hoje eles vendem energia para a rede, energia elétrica. Então, tudo isso começou, imagina uma vila de agricultores na Tailândia que não tinha nenhuma infraestrutura, onde as pessoas estavam endividadas, onde a produção era baixa, completamente transformada com a introdução de novas tecnologias, mas não novas tecnologias para ensinar as crianças a mesma coisa. Novas tecnologias que ensinaram as crianças a resolver problemas. Elas resolveram o problema da falta de água, a falta de água melhorou a produção, com isso eles sobraram água, eles produzem água hoje, produzem energia elétrica, e eu acabei de visitar essa cidade, é uma transformação assim que dá vontade de chorar, uma coisa emocionante de ver o poder do conhecimento, o poder da ciência na mão das pessoas que têm problemas para resolver e precisam resolver esse problema. Então, eu queria só dar esses dois exemplos de coisas poderosas que podem acontecer com a tecnologia e terminar dizendo que a questão dos tablets e dos computadores e tudo mais, como sempre, como eu tenho certeza que a Roseli, o Valente e a Cláudia vão falar, que tem uma enorme experiência nesses assuntos, o menor problema é sempre o hardware, é sempre colocar isso nas escolas. O maior problema é você fazer isso mudar a cultura da escola, é você treinar os professores para terem conforto para usar tudo isso. E eu adoraria ver o Brasil não incorrendo no mesmo erro, de novo, de simplesmente colocar a tecnologia sem a preparação e sem as mudanças filosóficas e paradigmáticas que são necessárias para essas tecnologias serem realmente revolucionárias.